Boa noite, alunos do segundo ano, professor Jailson, Química. Hoje nós vamos estudar pressão máxima de vapor e diagrama de fase. Vamos ver o que são isso, né? Olha, pressão máxima de vapor de um líquido é a pressão exercida por seus vapores quando estes estão em equilíbrio dinâmico com o líquido. Imagine um líquido em um recipiente fechado, no qual existe vácuo inicialmente. O líquido começa a evaporar. Nesse momento, a velocidade de evaporação é maior que a velocidade de condensação. Após algum tempo, a velocidade de evaporação se iguala à velocidade de condensação. É o que eu chamamos de equilíbrio dinâmico, onde está coexistindo uma parte líquida e uma parte gasosa. Diz que foi atingida a pressão máxima de vapor. Quando a pressão máxima de vapor, quando no líquido ele evapora tanto que existe uma pressão que não deixa mais evaporar, certo? Quanto maior a intensidade das forças intermoleculares, ou seja, quanto menos volátil for o líquido, menor a máxima pressão de vapor. O que é um líquido volátil? Um líquido volátil é aquele que deixa evaporar com facilidade. Quanto menos volátil, quanto menos ele evaporar, menor vai ser a pressão máxima de vapor. A pressão máxima de vapor depende da temperatura. Um sistema em que a agitação das moléculas é maior possui maior temperatura. E uma maior agitação das moléculas passam para o estado gasoso. Dessa forma, o aumento da temperatura também acarreta uma pressão de vapor maior. Certo? Quanto maior a temperatura, maior vai ser a pressão máxima de vapor. As pressões indicadas pelos manômetros correspondem àquelas exercidas pelos vapores numa situação de equilíbrio entre as duas fases, líquido e vapor, a temperatura de 20 graus Celsius. Nessa situação abaixo, que nós vamos ver agora, a pressão é denominada pressão máxima de vapor. Olhe, preste atenção aqui, ó, a explicação. No início, eu tenho duas substâncias. Uma das substâncias é água e o outro é éter. Nesse primeiro, eu tenho água a 20 graus Celsius, né? Ela começa a aquecer e ela vai chegar um momento que a pressão máxima de vapor vai ser 17,5 milímetros de mercúrio. Manômetro, esse aparelhozinho aqui, ó, tá medindo, certo? A pressão. Já para o éter, eu tenho o mesmo recipiente, coloco o éter. Eu vejo que após algum tempo, a pressão de vapor dele vai ser muito maior, porque o éter é bem mais volátil do que a água. A pressão máxima de vapor dele vai ser 442 milímetros de mercúrio. Tá aqui, ó. Situação, tá aqui a tabelinha. A água líquida se transformando em vapor, a pressão 17,5 milímetros de mercúrio. E o éter, né, se transformando em éter líquido, vapor, a pressão máxima 442 milímetros de mercúrio. Certo? Então, diagrama de fase. O gráfico que representa as fases da matéria termodinamicamente em função da pressão e da temperatura é chamado de diagrama de fases. Olha, o diagrama de fase é o quê? Onde coexistem os três estados, sólido, líquido e gasoso. Ele está mostrando. Então, tem o gráfico aqui, ó, tem o estado sólido, essa região aqui, todo o líquido está no estado sólido, nessa região todo o líquido está no estado líquido, e aqui toda a substância no estado de vapor. A curva 1, ela delimita a região entre o estado sólido e líquido. Aqui está ocorrendo a curva de fusão, né? Nessa curva 1 está tendo um equilíbrio entre o estado sólido e o estado líquido. A curva 2 delimita os estados líquido e vapor, né? É a chamada curva de vaporização. As substâncias nesse estado bem aqui, elas estão no equilíbrio entre líquido e vapor. E a curva 3, ela está delimitando o quê? A região entre o sólido e o vapor. A região está o quê? Ocorrendo sublimação. E esse ponto Pzinho é o chamado ponto de equilíbrio, ponto triplo de equilíbrio, onde nesse momento, bem aí, nessa temperatura, os três estados estão coexistindo em equilíbrio dinâmico, termodinâmico, ok? Certo? Agora aqui, ó. A curva 1, como eu falei lá, a curva 1 que delimita as regiões das fases sólida e líquida, representa a curva de fusão, onde os estados sólido e líquido da substância estão em equilíbrio.
A curva 2, que delimita as regiões das fases líquido e vapor, representa a curva de vaporização, onde os estados líquido e vapor estão em equilíbrio. A curva 3, que delimita as regiões das fases sólido e vapor, representa a curva de sublimação, onde os estados sólido e vapor estão em equilíbrio. O ponto P é um ponto comum às três curvas e é denominado de triplo ou ponto tríplice. Neste ponto, as três fases sólido, líquido e gasoso estão em equilíbrio. Ok? Pessoal, depois nós terminamos. Nós temos mais um aqui, ó. Para melhor compreensão do significado de um diagrama de fases e das mudanças de estado, vamos estudar como exemplo o diagrama da água ao longo de uma linha com pressão constante de 760 milímetros de mercúrio e cuja temperatura varia. Um diagrama para a água. Eu tenho a fase sólida, a líquida e o vapor. Ó, no ponto A, aqui ó, sólido, o ponto A está no estado sólido. O ponto B é a curva de equilíbrio entre sólido e líquido. Estão em equilíbrio, sólido e líquido. A curva de fusão, o ponto B. O ponto C, observe que está todo no estado líquido. O ponto D é a curva de equilíbrio entre estado líquido e vapor, curva de vaporização. Está em equilíbrio, o estado líquido e de vapor. Certo? O ponto D que é a curva de equilíbrio, né? O ponto E está no estado de vapor. O ponto E está todo no estado de vapor. Certo, pessoal? Pois uma boa noite e até a próxima.